Abre, por favor, comigo, 2 Coríntios, capítulo 4. Abre aí que hoje eu tenho uma palavra legal de Deus para vocês. E eu espero que em nome de Jesus, Deus fale de verdade apesar de mim, porque eu sou um bunda mole. Mas o bom é que quem fala é Deus. Milton, meu amigo amado, vamos lá. Tá bom? Samila, querida, como eu te amo. Thaís, você também. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos devagarzinho. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, ministério é amor em ação. Olha só, ministério é um amor em ação. Então Paulo está falando assim: nós tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada. Por que segundo a misericórdia? Porque ninguém merece, cara. Imagina, gente, eu tava vendo esses dias, eu tava vendo aquele programa, como é que que passa na TV Senado lá, que tava mostrando os ministros do Superior Tribunal Federal. Gente, aqueles caras não falam português. A mulher tá lendo lá, aquela mulher que tem aquele cabelão assim, que parece aquelas vilã de filme. Ele virou e falou assim, ela falando assim: porque os autos contidos no presente processo não definem Mother Flowers tonight. Eu não entendi nada do que ela falou, nada, velho, nada. Aí eu peguei e fiquei olhando e falei: nossa, velho, pra ser um negócio desse, tem que ser um cara muito preparado, velho. Tem que ser um cara muito preparado pra estar lá. Só no ministério de Deus você vê diferente, você vê Deus pegando despreparados pra preparar. Você não vê chegando pessoas maravilhosas. Para entrar no reino de Deus eu preciso estar perfeito. Mentira! Mentira! Para entrar no reino de Deus você tem que estar disposto. Só. Ah, Dani, não me batizo. Por que, filho de rato? Por que você não batiza? Ah, Dani, porque eu não me sinto pronto. Capivara, se você não se sentisse pronto, se para ser batizado você precisasse estar pronto, só Jesus batizava. É um absurdo isso. Batismo é uma matrícula para você entrar numa faculdade cristã. O batismo é o convite de entrada para o parque. Você está entrando no parque. O batismo ele não é a coroação de nada. A coroação é a glória. A glória é a coroação. O batismo eu estou entrando e eu vou sujo do jeito que eu estou. Eu vou desgraçado e pecador do jeito que eu estou. Porque ali Deus vai me transformar. Isso que é a maravilha. Por isso que ele fala: nós temos um ministério segundo a misericórdia que nos foi dada. Não é segundo o merecimento, porque se for merecimento ninguém ia. Se for por estar preparado ninguém ia. É por causa da misericórdia, porque Deus recebe. Aí ele fala assim: não desfalecemos. Querido, se você recebeu o chamado de Jesus Cristo na sua vida, você não é mais mundão, você não é mais povão. Deus ele tem o povão e ele tem os filhos. Deus tem a multidão do mundo e Deus tem o Filho amado. Não vem falar pra mim que todo mundo é filho de Deus, porque isso não é bíblico, tá? O bíblico é dizer que todos são criatura, mas aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor se tornam filhos. Então, se você é tornado filho, se você foi tornado filho, não desanime, porque você já não é mais um largado. Você não está largado, entre aspas, ao Deus dará. É uma idiotice isso, você achar que Deus ia se revelar pra você pra te fazer morrer no meio da caminhada. Gente, você está tendo um pensamento estúpido, tá? Eu sou cavalo mesmo, pode ficar com raiva de mim, tá? Mas se você quer ouvir a palavra de Deus fofinha, você vai ouvir outro pastor. Você não entender que você foi chamado de um reino das trevas e você foi tornado filho. Se você acha que Deus vai te largar para morrer no meio do caminho, você está redondamente enganado. Você não entendeu quem é seu pai ainda. Eu acho que você ainda não entendeu quem é seu pai. Mas vamos lá. Ele fala assim: então, tendo esse ministério, ou seja, esse amor em ação, segundo uma misericórdia que nos foi feita, não é segundo o nosso merecimento, nós não desanimamos. Verso 2, olha que maravilha, que delícia de texto. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Paulo era muito poeta. Eu acho engraçado, cara, que Deus, as pessoas falam assim: a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi, porque cachorro não escreve, precisava de homem para escrever. Mas a inspiração veio através do Espírito Santo de Deus, óbvio. Só que Deus ele respeita a característica de cada um. Você vai ver Pedro sendo direto. O Tiago é o mais cavalo da Bíblia. Agora você vai ver Paulo é poeta.
rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Deus, o que isso quer dizer? Isso quer dizer aquelas coisinhas que você faz escondido. Se você, olha, eu vou te dar uma dica, são duas dicas. Se você não pode dizer como você conseguiu, então tá errado. E se você não pode contar no púlpito o que você fez, também tá errado. Então se você não pode contar como é que foi, porque é vergonhoso, é pecado. E se você não pode contar no púlpito o que você fez, também é pecado. Paulo tá falando assim, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Ninguém... Janaína, eu lembro de você. Foi mesmo. Você ficou com vergonha da gente de bobeira, viu? Mas não é o assunto de hoje para escandalizar ninguém. Volta aqui pro texto. O que eu me escondo por vergonha? O que eu escondo por vergonha? Você acha que uma obra de Deus eu vou esconder? Não. Você acha que pregar o evangelho eu vou fazer escondido? Só se for um país onde persegue cristão. Mas aqui no Brasil, não. Agora, você acha que eu vou trair a minha esposa em público? Nunca. Eu não trairia ela de jeito nenhum. Mas se eu fosse trair, não seria em público, seria escondido. Você acha que eu vou assistir pornografia em público? Não, eu vou assistir escondido. Você acha que eu vou encher a cara, ficar bêbado em público? Hoje em dia tem um monte de gente que é cara de pau, mas eu não. Isso seria escondido. Vou usar drogas, escondido. Eu vou sair pra pegar a meninada, vou causar, escondido. Vocês estão vendo? O pecado por si só, ele já tem uma natureza que é de ser feita no escuro, ser feita no escondido, ser feita ali onde ninguém pode saber. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não é verdade, Érica Sarmento? Não, agora que eu amo também. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Olha aí. Ontem eu fiz um post e pouca gente entendeu. Pera aí que eu vou soluçar. Nossa, que esquisito. Ontem eu fiz um post falando assim. Chegou pra mim um vídeo, já é mais velho, de um pastor chamado Agenor, de uma igreja chamada Plenitude, que é um horror. E eu falo porque eu tô em falar a verdade. É um horror. Dani, mas eu fui transformado lá dentro. Porque Deus é misericordioso, mas não foi pela igreja, não. A mulher do cara tava lá, com o pé, sentada numa cadeira. E aí começava a vir gente e enfiar dinheiro embaixo do pé dela. E aí a palavra era: formosos são os pés dos que abençoam os mensageiros. Eu falei, meu Deus, olha aí o lobo. E o pessoal colocando dinheiro, E aí uma senhorinha, coitadinha. Gente, deixa eu falar um negócio pra você. Pastor não é celebridade. A hora que chegar, eu acho que não vai, mas se chegar eu vou ficar morrendo de vergonha das pessoas precisarem falar comigo e não conseguirem, como se eu fosse uma celebridade, alguém a ser alcançado. Vai plantar batata, porque eu não posso falar vai cagar, porque senão vai escandalizar. Vai plantar batata. Eu não sou uma pessoa distante de ti, eu sou irmão, gente, eu sou irmão. As pessoas têm que ter livre acesso para vir falar comigo, eu tenho que trazer a palavra de Deus para as pessoas. E aí não, a mulher tava lá, no alto sublime trono. Eu lembrei de Isaías 6, só faltou o manto e os serafins em volta dela. Aí a pessoa pegou, a senhorinha, coitadinha senhorinha, devia tá passando uma necessidade, sei lá. Aí ela chegou, foi enfiar o dinheiro, aí ela foi falar com a moça, ela foi falar com a sei lá o nome da pastora louca lá. Aí ele pegou e falou assim, moça, aí a pastora falou assim pra ela, não fala comigo, põe o dinheiro e vai embora. Na minha hora, me deu vontade de vomitar, me deu ânsia. Isso é andar com astúcia. Isso é falsificar a palavra de Deus. Isso é andar com astúcia. Isso é andar falsificando a palavra de Deus. Cara, eu tava na academia e aí uma moça chegou pra mim e falou assim, Dani, e não sei se vocês sabem, eu e minha esposa ali vivemos da obra. Se não somos irmãos abençoarem, a gente não tem de onde vir dinheiro. Deus manda, é muito louco. Aí eu tava na academia lá treinando, às vezes eu tento, tá? Eu tento fazer dieta, tô na luta. Eu tava lá, sim, aí chegou uma moça e falou assim pra mim, Dan, Deus me deu no coração de abençoar você ali, todo mês. Aí eu falei, sério, querida, que bênção. Aí ela falou, sério, Dan, deu no coração. Aí eu achei muito estranho, porque o Espírito Santo, ele deixa a gente sensível, sabe? Aí eu falei pra ela, mas por que você quer abençoar a gente? Aí ela falou assim, porque se a pessoa falasse, não, porque eu quero que a obra não pare, porque eu quero gratidão a Deus, etc, maravilha. Aí ela pegou e falou assim, Dani, porque eu quero muito que meu filho arranje um emprego, e se eu te ofertar na sua vida, Deus vai dar um emprego pra ele. Eu falei, da onde
você tirou isso, meu bem? Isso não é bíblico. Que você vai ofertar para Deus te dar de volta? Isso não está escrito na palavra de Deus. Tá, aí eu ensinei ela, lógico, o que serviria. Aí no final das contas eu fiquei sem oferta. Só que a verdade foi dita. Eu não tenho coragem de andar com astúcia ou falsificando a palavra de Deus. O pastor que tem interesse na lã das ovelhas, o pastor que tem interesse na carninha das ovelhas, é um filho do inferno. Você tem que ter interesse na salvação das ovelhas. O rebanho não é meu. 1 Pedro capítulo 5 fala que o rebanho é de Deus. Nenhum pastor pode se dizer dono da igreja. Você não é dono da igreja. Você é um serviçal de Deus. Eu sou o pastor, mas eu não sou dono de nada. Eu não sou dono nem da verdade. Eu sou simplesmente um mensageiro da verdade. Eu cuido das ovelhas de Deus. Eu abençoo as ovelhas de Deus, mas é dele. E eu sou dele. Como que eu posso querer exigir? Eu vou parar de falar porque eu vou chorar de raiva. Eu vou acender a luz. Espera aí. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E tem cheio de gente nessas igrejas, cheia de gente, cheio de palhaço, cheio de plateia dos palhaços, plateia. Vai lá pra ver circo, não tem salvação. Deus eterno. Aí fala assim: e nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus através da verdade. O que ele está falando aqui? Quando você anda com Deus com toda a sinceridade, você tem toda a coragem de falar para as pessoas. Eu vou falar um negócio para vocês sério. O povo de Deus hoje é cagão, é covarde. Hoje o povo de Deus está covarde. Porque a gente fala assim: seja imitador de Cristo. Você tem que ser imitador de Cristo. Você não tem que olhar para as pessoas. Mentira. Mentira. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram de João e Pedro, quando eles estavam indo para o templo orar? E aí eles chegaram lá. Olha isso que eu vou falar para vocês. Olha isso. Aí eles foram para o templo para orar. E chegaram lá na hora de orar. Tinha um paralítico na porta. E ele pediu dinheiro para os dois. Vocês lembram o que eles falaram? Todo mundo fala assim: lembro, Dani? Ele disse: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos receba, o Espírito Santo de Deus. Perfeito. Mas essa foi a segunda coisa que eles falaram. Sabe o que eles falaram na primeira vez? Eles falaram assim: moço, olha para nós. Olha para nós. Eu, Daniel, vou falar uma idiotice para vocês, mas é uma verdade. Uma idiotice para alguns, mas é uma verdade. Se você quer ver vida cristã, olha para mim. Mesmo sendo tão falho, mesmo sendo tão tropeçando, mas olha para mim. Porque uma coisa eu tenho, eu sou sincero com Deus, eu quero acertar, eu quero viver de forma a agradar meu Pai, eu sou desesperado para agradar Jesus. Eu não tenho coragem de machucar o nome de Deus através das minhas condutas. Eu não tenho essa coragem. Se é para eu andar errado, eu saio da igreja. Se é para eu viver igual um vagabundo, eu não vou para a igreja. Eu vou lá porque eu quero sinceramente viver a realidade de Jesus Cristo nessa terra. Eu quero. Então olha para mim. Sou falho, faço um monte de besteira, porque eu sou ser humano, ainda estou nesse corpo de carne. Mas Davi, ele adulterou, Davi mentia, Davi se fez de louco, Davi matou gente. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um cara sincero. Ele sentava e chorava na presença de Deus. Ele chorava, porque ele queria agradar a Deus. Se eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada e eu continuo fazendo errada, eu sou um filho do inferno. Se eu engano o povo de Deus e eu sei que eu estou enganando o povo de Deus, eu vou sentar no colo do capeta. Mas eu não sou pastor coisa nenhuma. Olha só, verso 4, 2 Coríntios 4:4. Não, pulei, o 3, 2 Coríntios 4:3, fala assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Por que ele fala isso? Eu vou falar assim de mim. Se você ouviu eu e a Eli pregando, você não é mais uma pessoa que está com o evangelho descoberto para sua vida. Não, porque a verdade chegou até você. Eu estou te falando a verdade agora, eu estou te falando a palavra de Deus. Se você não acreditar, a condenação é sua. Se você acreditar e crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Então agora ele está falando assim, ó: se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Porque para quem está ouvindo a palavra, o evangelho está sendo pregado. E aí no verso 4 ele fala assim: os que estão encobertos, verso 4, o Deus deste presente século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que neles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quem é o Deus desse presente século, com D minúsculo? É o diabo. Como que o diabo faz para enganar o povo de Deus? Ele fala que Deus não existe? Não. É mais fácil falar que o diabo não existe. Olha que interessante. O diabo não quer que você o sirva. O diabo não quer eu amo Satã. I love Satã. Pentagrama, o bode. Vou no rock fazer assim. Não é isso que o diabo quer. O diabo simplesmente quer que você não creia que ele exista. O diabo não quer que você conheça o amor de Deus. O diabo quer que você continue realizando seus próprios desejos. Vai lá, viva, carpe diem, curte mesmo, a vida é curta, beije muito, transe muito. Querido, enche a cara mesmo. Meu, faz o que te dá vontade. Pera aí, Eli, já vou. Pera aí, vou abrir a porta pra ele. Volta aqui pro verso 4. O Deus desse presente século cega o entendimento, nojento. 5. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos como servos. Como eu detesto gente que se acha. Você não pode se achar, querido. Você é tão desgraçado e pecador quanto qualquer outro. O que tem de bonito hoje na vida de quem crê é o Espírito Santo de Deus. O que eu tenho de bonito na minha vida? A esposa só se for, a coisa mais gostosa do mundo. Mas tirando ele, o que eu tenho de bonito na minha vida? Só o Espírito Santo de Deus. Então seria um absurdo eu falar para vocês: ouçam a pregação do Dani, ouçam a pregação de Eli. Idiotas. Tem que falar assim: ouça a pregação do Espírito Santo através do Dani. Ouça a pregação do Espírito Santo de Deus através dele. Eu seria um idiota de falar de mim, eu seria um idiota de falar dela, porque aí eu estaria a glória de... que vida toda a glória? Quer? Você vai fazer unha? Qual o problema? Uma mulher de Deus faz unha? Deixa eu continuar assim. 6. Porque Deus disse: das trevas resplandeça a luz. E foi Ele que resplandeceu. Gente. Para. Respira 10 minutos para você receber essa palavra. 10 minutos não, 10 segundos. Respira 10 segundos. Eu tô com vontade de espirrar. Passou. Olha o verso 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, Deus disse isso lá no Gênesis: se haja luz. Das trevas Deus criou a luz. Ele fala assim: Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminar o nosso conhecimento, para que nós conheçamos a glória de Deus através da face de Cristo. Gente, do mesmo jeito, eu vou chorar. Olha que bobão, olha bobão, gordão bobão, chorão. Das trevas a luz nasceu. Das trevas do meu coração uma luz nasceu. A revelação de Jesus Cristo trouxe no meu coração uma vida nova. A revelação de Jesus Cristo no meu coração, quando eu descobri quem Jesus é, ela trouxe no meu coração uma revelação de vida. Eu andava em trevas, hoje eu não ando mais. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem cuida. Essa sensação de saber que você é cuidado pelo Criador, isso tem que ser o suficiente para trazer paz para qualquer coração aflito. Isso tem que ser o suficiente para que qualquer tipo de ansiedade não te domine. O que tem que te dominar é o entendimento que Deus te dá de que Ele é real. Na sua vida Ele é real. E se Ele é real, as coisas já se passaram. Se Ele é real, eu estou guardado nas mãos do Altíssimo. E se Ele é real, o meu fim é bom. Viu? A palavra de Deus garante. O fim é bom. Mas e o que vai acontecer? Não me interessa. Interessa que o fim é bom. Olha só, verso 7. Porém o nosso tesouro está no vaso de barro. O que quer dizer que o vaso de barro? Tchau, bem. Deus abençoe. Te amo. Tchau. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus de propósito, Ele usa vasos de barro, nós, frágeis, falhos, falíveis, para que toda a glória da excelência seja dele.
Se Deus consegue transformar pessoas como nós em filhos, é porque Ele realmente é muito poderoso. Você acha que Deus é poderoso de ter criado o mundo? Não é não, eu acho que Deus é poderoso porque Ele consegue pegar um falido e transformar em vencedor. Deus ele é poderoso porque Ele consegue pegar alguém que o odiava e transformar em alguém que o ama, simplesmente demonstrando o que Ele fez na cruz. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Eu seria um asqueroso se eu quisesse a glória de Deus para mim. Eu seria um cão, um lobo safado se eu quisesse tomar a glória de Deus para mim. Eu fui uma vez no show da Priscila Alcântara pregar. Eu ia show, né? Não é show, gente, é ministro de louvor. Que absurdo, show. Aquilo não é show, aquilo é uma adoração. Eu cheguei lá eu ia fazer a pregação e logo depois a menina ia louvar. Aí eu cheguei e comecei a falar, o nome da pregação era O Homem Chamado Jesus. Quem é Jesus? E eu tava mostrando Jesus homem, Jesus Deus. E aí a pregação tava indo, o fogo caindo, cara, tava ótimo. E era tipo um ginásio de futebol, sabe, uma quadra de futebol. E tinha um monte de gente sentadinha na frente, um monte de gente em pé atrás e mais um monte de gente em volta. Só o povo sentadinho na frente que estava ouvindo. Aí eu comecei a fazer pregação, começou o pessoal a crer aquele negócio. Aí chegou a hora do apelo. Olha, cara, na hora do apelo eu peguei o microfone para falar, para chamar para frente quem queria aceitar Jesus, para orar por eles. Que para mim esse momento é o máximo da pregação. A pregação toda ela é desenvolvida para chegar nisso. E aí o grupo dela, o grupo da Priscila, né, os músicos, subiram para fazer um fundo para mim. Eles foram bacana. Aí eles subiram e começaram a fazer um fundo. Quando eles subiram e começaram a fazer um fundo, o pessoal achou que a menina estava entrando. E nisso que o pessoal achou que a menina estava entrando, começou uma gritaria. O pessoal do fundo veio para frente por cima dos que estavam sentados ouvindo. Aquilo lá virou uma zona que eu no microfone não vencia o grito. Eu não conseguia falar, eu estava irado. Se eu pudesse ser profeta igual a Elias, eu tinha mandado o urso arrancar a cabeça de todo mundo, mas Deus não quis. Mas eu fiquei com vontade. Não consegui fazer um apelo. Vocês acreditam? Não consegui. Tamanha era a idolatria por pessoas. E a culpa não é dela. Ou é porque ela não fala isso no show, eu não sei, eu não conheço a menina pra saber. Mas a culpa não é dela, a culpa é do povo. Começou a gritaria tanto, eu larguei o microfone e fui embora. Falei, isso aqui virou palhaçada, isso aqui não é igreja, isso é ridículo, isso tá pior que show de Ivete Sangalo. Isso aqui é show de Samara e Simaria, isso aqui é a Paula Fernandes. Tô indo embora. E não teve apelo. Não teve apelo. Por quê? Porque o povo tolo esqueceu que a glória é dele, gente. Dar glória para ser humano é idolatria. Ter uma imagem na sua casa e orar por aquela imagem, ter uma fotinha de algum santo e orar para aquele santo, ou fazer isso, que fizeram isso tudo é idolatria. Isso é asqueroso. Isso é tirar de Deus a glória que ele merece. Isso é tirar de Deus, isso é tirar dele o louvor que ele merece. Mas vai saber, né? Cada um tem o entendimento de Jesus Cristo que quer ter. Fui embora, peguei e falei assim, tchau, larguei, não fiz apelo, gente. Eu fiquei mal em casa, fiquei mal de ver que o povo de Deus, que se chama de Deus, porque lá não era de Deus, um monte de gente não era, esse povo está contaminado, até a igreja. Hoje eu vejo que é mais necessário que eu pregue a verdade para quem já está na igreja. Dá para entender isso? É mais necessário que eu pregue para quem está na igreja. Mas tá bom. Ele fala assim, 8. Somos em tudo. Gente. Acompanha comigo essa sequência. 10 segundos de novo para você voltar ao normal, para você pegar isso. É aqui que eu queria chegar. O título é a vida que vem da dor. Era para chegar nesse texto. Até agora foi só a introdução. Verso 8. Somos em tudo atribulados, mas nós não somos angustiados. A palavra de Deus, ela é a vida cristã, ela é atribulada, mas ela não é pesada. A gente é atribulado porque Satanás, ele sabe o valor que nós temos, ele sabe o valor que você tem. Por isso que a sua vida é atribulada. Então ele tenta com todas as forças do mundo te desestabilizar, te tirar do prumo. Só que aí a pergunta é, então Deus ele é alheio à minha dor? Não. Se eu pegar um ventilador
e ligar na tomada, que é o que eu tô precisando, mas eu só não vou pôr porque senão vai ficar o áudio fazendo som aqui. Se eu colocar um ventilador na tomada, ele vai girar. Se eu desconectar da tomada, ele continua girando, mas ele para. Ele precisa estar conectado na tomada. Assim sou eu e você. A nossa vida ela é atribulada. Satanás vai lançar pedradas, mas a gente só morre se a gente desconectar de Jesus. Enquanto eu permanecer fiel com Ele, enquanto eu permanecer no caminho dele, eu permaneço absolutamente e plenamente abastecido de Espírito Santo de Deus. E sendo abastecido e regado de Espírito Santo de Deus, eu caminho por cima dos problemas. Por isso que ele fala em Isaías 43, se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Se passar pela chama, chama alguma arderá em vós. Por quê? Porque eu estou conectado nele, eu tenho a vida eterna fluindo em mim. A vida eterna em mim me faz não olhar as situações, ela me faz não olhar as pessoas, as perseguições. O que eu hoje vivo não é de acordo com o que eu tenho. Esses dias eu quase desanimei profundamente, porque quando eu tomei a decisão louca de eu e ele vivemos de obra, eu achei que seria muito mais fácil do que é. Mas foram pouquíssimos os que levantaram a bandeira falando, Dani, tamo junto. Eu fiz a conta. Gente, vocês vão levar um susto. 99,97% de quem assiste eu e Eli, vou falar de novo, 99,97% de quem assiste eu e Eli não ajuda a gente. Se eu fosse olhar isso, eu desanimava, de verdade, porque eu ia falar, povo ingrato, recebe o dia inteiro a palavra de Deus, recebe o dia inteiro e não dá nada em troca. Mas daí Deus me deixa claro, fala, você não faz isso por isso? Você está fazendo a obra por isso? Então você está fora do propósito, Dani. Eu falo, Senhor, o Senhor tem razão. Eu estou aqui, é simplesmente para te servir. E se o Senhor quiser, vem. Se o Senhor não quiser, não vem. O que interessa é a palavra está sendo pregada. E fim, é simples. Eu não vou mais na igreja porque eu não acho namorado. Eu não vou mais na igreja porque não me convidaram para o chá de bebê. Eu não vou mais na igreja porque o pastor não me deu oportunidade de louvar. Eu não vou mais na igreja porque eles saíram para comer e não me chamaram. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, até quando você vai ser uma criança desse jeito? Até quando? Até quando Jesus Cristo vai ter que se revelar para você? Até quando Jesus Cristo vai ter que mostrar quem Ele é para você? Para que você pare de ter essas caminhadinhas infantil. Não vou mais na igreja porque eu estou magoado. O que é que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Somos atribulados, mas não angustiados. Eu não fico com angústia. Eu passo os problemas e falo, Senhor, tem misericórdia. E levanta e anda. Perplexo, mas não desanimado. O que é perplexo? Perplexo é assim. Quando eu ouço, por exemplo, sobre o pastor lá que a mulher coloca o dinheiro embaixo, eu fiquei perplexo. A palavra perplexo é um horrorizado / escandalizado. Eu falo, como assim? Eu fiquei perplexo quando eu ouvi o povo não deixar eu fazer apelo porque a Priscila Alcântara ia entrar e começou a gritaria. Fiquei perplexo de pastor mandar e-mail pra mim, me chamando pra pregar na igreja dele, perguntando se eu queria um camarim com frutas. Camarim com frutas? Eu sou macaco agora, eu sou pregador, eu preciso do microfone e água e tá bom demais. Tadinho, eu sei que ele fez com carinho, não tô falando dele, mas eu tô falando que deve ter algum estúpido que exige isso. Só vou pregar se tiver camarim com fruta? Mas é um paspalho mesmo. Eu não vou passar a conta ao vivo não tenho coragem de fazer isso não. Quem quiser fala comigo em inbox aí, e aí a gente conversa. Vai ser benção demais. Ele vira e fala assim, perseguidos, nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Beijo, Davi amado. Somos perseguidos, mas não... Jesus é demais. Mas eu não sou desamparado. Se hoje eu ficar sozinho, eu não estou sozinho. Se hoje eu não tiver nenhum amigo, só Eli, ou nem a Eli, ainda que meus pais briguem comigo, minhas irmãs briguem comigo, Eli brigue comigo. Se eu ficar sozinho, eu não estou sozinho. Como eu queria que vocês entendessem isso, gente. Como eu queria que vocês entendessem que a palavra sozinho, ela é arriscada do dicionário de quem creu. Ela é arriscado. Ela está arriscada. Gente amada, quem quiser participar, me manda um inbox que eu vou responder agora. Eu vou parar esse ao vivo. Eu estou com tempo para isso agora. Eu só vou responder inbox. Eu estou com 200 inbox para responder, mas em nome de Jesus eu vou responder todos hoje. E aí quem quiser fazer parte da obra, me dá o e-mail, porque daí eu coloco no grupo dos fiéis.
pessoal dos fiéis é quem eu mando e-mail, cada 3 dias eu mando uma crônica. É um jeito de eu agradecer a bênção, eu abençoar também. Volta. Ainda que eu esteja sozinho, o Espírito Santo está comigo. Eu amo isso. Abatidos, mas não destruídos. Eu não vou ser destruído, porque quem é a minha rocha de me firmar é o Espírito Santo de Deus. Eu vejo Jesus quando ele... Peraí. Isso que é engraçado ao vivo, né? Quando eu tô gravando um vídeo normal, eu corto, edito ao vivo, não tem como. Você vai tossir, Magnus não deu, que põe no grupo. Me manda um inbox lá que a gente conversa. Deixa eu voltar a falar. Espera só um pouquinho, gente. Sumiu aqui. Ué, cadê o vídeo? Pronto, arrumei. Quando eu conheço a palavra de Deus de verdade, eu fico firmado na rocha. E isso quer dizer que se eu estou na rocha, eu não vou poder ficar mal. Não, 200 de ontem para hoje só. 200 de ontem para hoje, porque eu já tinha respondido aí, enfim. Eu não posso ficar mal porque eu tenho que aprender a me abastecer. Eu lembro de uma vez, uma pregação que falava que nós estamos em Jesus. Jesus é a rocha viva. Por que rocha viva? Porque ao mesmo tempo que eu estou firmado nele, ao mesmo tempo eu estou sendo abastecido por ele. Não dá, gente. Eu vou tentar ser claro sem parecer ser grosso. E se eu parecer grosso, me perdoe em nome de Jesus. Se eu estou em Jesus, eu tenho que fazer o que Jesus fala. O problema são pessoas que dizem que estão em Jesus, mas não estão. E aí elas estão, como é que eu falo? Exigindo de Deus sem dar nada em troca. Como exigindo de Deus para dar nada em troca? Se eu estou no reino de Deus e eu quero ser cuidado por Deus, eu no mínimo tenho que fazer parte do reino. O problema é que tem gente que está no reino de Deus, mas não faz as coisas que um filho faz. Por exemplo, a pessoa vai na igreja todo domingo, tá lá todo domingo, só que ela não tem uma vida de oração, ela não tem uma vida de leitura, ela não prega para ninguém. Se ela não faz essas coisas, ela não está vivendo como uma pessoa do reino. Se ela não vive como uma pessoa do reino, não tem como ela ser cuidada por Deus. Não é que Deus faz acepção de pessoas, mas o cuidado dele é exclusivo para os filhos. E se a gente não está vivendo como uma pessoa do reino, não tem como a gente ser abastecido por Deus. Eu vou falar para você um exemplo. Eu vivi na igreja, eu tenho 28 anos de idade. Eu tô com 28 anos de idade. E eu tive uma experiência real com Deus com 24 a 25. Dos 24 a 25 eu comecei a experimentar o cuidado de Deus. Até os 24 anos, apesar de Deus ter me cuidado muito, mas eu sofri absurdamente. Porque eu não tinha uma vida plena com Deus. E se eu não tinha uma vida plena com Deus, eu que deixava de absorver da rocha. Se Jesus é a rocha viva, e eu estando firmado nele, as minhas raízes nele, tanto ele me sustenta, quanto ele sustenta no sentido de não deixar eu cair, quanto no sustentar, de me dar toda a provisão necessária, mas para isso eu tenho que estar firmado. Uma pessoa que vai na igreja e não tem uma vida cristã, é uma pessoa que ela não está firmada. Ela simplesmente está na rocha, mas ela não tem raízes entrando na rocha. Se as suas raízes não entrarem na rocha, você não vai conseguir sugar da seiva que Jesus te manda. E eu não estou falando de dinheiro só não, ele cuida até nessa área, mas eu estou falando principalmente de uma vida emocional perfeita, uma vida emocional inabalável. 10. Nós trazemos, é aqui que eu queria chegar, esse era o verso do ao vivo. Trazemos sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Esse é o texto mais profundo esse é o verso mais profundo desse capítulo. Trazemos por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Vou dar um exemplo muito bobo. Ontem eu estava em casa e foi um dia cansativo, muitas coisas para fazer. Cheguei em casa, falei, vou dar uma descansadinha. Na hora que eu cheguei, minha irmã me ligou, a minha irmã mais nova, a Laura. Dani, você pode me ajudar a buscar uma penteadeira na casa da tia, que ela me deu, uma penteadeira bonita lá? Falei, claro, Laura, quando? Agora. Falei, Deus eterno. Falei, vambora, demorou. Aí peguei, mó cansado, peguei a caminhonete e fui lá com ela buscar a penteadeira. Só que foi um momento muito especial meu com a minha irmã. Ela foi falando muitas coisas, a gente foi conversando. O que eu percebi? Quando a gente
faz por amor, ainda que isso traga canseira para mim, ainda que na dor, isso gera vida. É aí que você tem que entender. Fazer a obra de Deus quase nunca é agradável. Quase nunca. Fazer a obra de Deus é cansativo, é perseguição, é gente zombando, é gente que não acredita em mim. Até hoje o meu ministério dele tem gente que acha que a gente é oportunista, tem gente que acha que a gente é aventureiro, tem gente que acha que a gente é falso profeta, tem tudo. Só que eu estou defecando e caminhando para a opinião contrária. Sabe por quê? Porque o que me interessa é que eu sei que o Senhor Jesus está orgulhoso da nossa vida. Estamos longe de estar como Ele quer, mas estamos de caminho. E aí o que é gostoso é que eu fui sem querer ir, admito, sem nenhuma vergonha, que eu não queria ir, eu estava cansado, sou ser humano, sou de carne, e eu sou gordo, eu sou cansado em dobro. Fui, e foi um momento especial. E Deus sempre me revela isso, e eu sempre esqueço, de que quando a gente faz algo por amor, ainda que tenha dor envolvido, ainda que tenha canseiro envolvido, ainda que eu não esteja com vontade, Ele se revela de um jeito tão mais forte. Porque uma coisa é verdade, vou te dar um exemplo. Me chamaram para pregar num congresso gigantesco aí, estádio do Maracanã. Eu vou falar para vocês que é difícil ir, não é difícil coisa nenhuma. É honra, é gostoso ir lá. Eu tenho que tomar maior cuidado do meu coração não se encher de orgulho, porque se ele se encher de orgulho, eu perdi galardão. Mas eu vou lá para fazer a obra de Deus. Eu tenho que ter mais amor ainda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou chorar, vou segurar. Tava um dia aqui, tocou meu celular. Não sei como a galera consegue o número, mas benção. Aí ligou, pastor, eu falei, a paz, querido. O senhor vem pregar no meu congresso de jovens esse sábado? Eu falei, deixa eu ver a agenda. Ah, tá livre, dá pra ir. Aonde que é? Me deu o endereço. Gente, eu cheguei lá, era uma igreja no fundo de Taubaté. Pra quem conhece Taubaté, era depois do Santa Teresa da Volkswagen. Longe pra caramba, não tem nada lá. Depois, era quase Caçapava, enfim, tava lá. Cheguei lá, uma igrejinha de bloco de cimento. Gente, não tinha piso. Era tudo cimento frio, assim. Cimento frio não, cimento grossão mesmo. Cheguei lá, tinham 6 moleque, 6 ou 7, moleque não, menino. Novinho de tudo. E o pastor super simples, assim. Eu não sei, porque quando eu aceito os convites, Deus fala, vai, eu vou. Eu não sei a igreja, eu não sei a oferta, eu não sei. E, gente, eu não cobro pra ir pregar, tá? Vocês que são idiotas de falar que eu sou mercenário, eu não cobro pra pregar. A igreja dá a oferta que quer. Eu já fui pregar no chocolate, sabiam? Cheguei lá com um congresso de jovens, falei, fiquei cansado. Na hora de ir embora, o pastor me deu um M&M's. E nem M&M's era um similar de M&M's, aquele de banha de... Sabe aquele de banha hidrogenado que você come, fica tudo grudado no céu da boca? Horrível, fica então, aquele lá. Ganhei pra pregar o evangelho, tá bom, era o que Deus tinha lá no dia. Aí fui nessa igreja lá de bloquinho de cimento, cheguei lá, preguei o evangelho, foi uma delícia. Sentei no chão com eles, não tinha nem cadeira pra gente sentar, sentamos tudo no chão, comecei a falar de Jesus pra eles. Aí os meninos lá tal, depois o pastor chegou na hora de ir embora, super feliz, me abraçou. Eu tava indo embora pra casa satisfeito, ele pegou e me deu 20 reais. Falei, pastor, perdão, mas o que é isso aqui? Ele falou assim, é oferta. Falei, posso dar de volta pra igreja? Posso dar essa oferta pra igreja? Você acredita que o cara chorou? Ele chorou porque eu dei 20 reais pra ele. Aí ele falou assim, nossa, pastor, eu nunca imaginei que o senhor faria isso. Ninguém nunca fez isso nessa igreja. Aí me vem a ira. Como que alguém tem coragem? Como que alguém tem coragem de sair com 20 reais de uma igreja daquela? Que 20 reais compra pão pro pessoal que tá indo lá assistir. É uma falta de amor. É uma falta de amor que me faz questionar a real experiência com Deus que o cara teve. Eu sou cavalo ao ponto de dizer que um cara que aceita os 20 reais daquela igreja não conheceu a Deus. Uma coisa é eu receber a oferta da viúva, mas outra coisa é aquela igreja ter necessidades. A igreja tinha necessidades. Os 20 reais comprava comida pro pessoalzinho. E eu fiz uma coisa que qualquer ser humano faria. Eu falei, não, por favor, então vai lá e compra café pra essa meninada que eles estão com fome. O pastor pegou os 20 reais e foi comprar pão pros meninos comer pão. É isso que eu tô falando. Eu saí muito mais abençoado de ter ido nessa igreja do que ter ido nas igrejas que eu vou que tem 5 mil, 10 mil pessoas assistindo. Eu prefiro ir nessas pequenas, porque é nessas pequenas que o Espírito Santo tá.
Não que ele não esteja nas outras, ele está também. Mas quando a igreja é pequena, Deus tem um prazer especial de cuidar dos pequenos. Jesus tem uma queda por pequenos. Jesus tem uma... Você vai nesses cultos onde é pomposidade. Estou aqui com o pastor tal, ministro tal, fulano de tal, senador não sei aonde, e deputado não sei da onde, e honrar 45 minutos só de honraria, um com o outro, um honrando o outro, fica um honrando o outro. Não gosto, não quero, e eu faço uma promessa diante de vocês: se um dia Deus quiser que eu e Eli alcancemos essa quantidade de gente, eu não vou nunca perder minha essência, ainda que eu seja odiado no meio evangélico, porque eu odeio o meio evangélico. Eu gosto de povo de Deus, tá? Eu não gosto de povo religioso, eu não gosto desse mundo gospel, eu não gosto, não faço parte. Eu ainda sou um dos que não se dobraram para Baal, porque Jesus, eu sei a desgraça que eu era, e eu sei o amor que ele teve por mim. Só Jesus para insistir comigo. Eu sei o quanto que Jesus insistiu comigo. Eu sei que eu não merecia nada, e é por isso que eu sou grato a ele. Eu não sou grato a meio gospel, coisa nenhuma. Porque você quer ver um exemplo do meio gospel? Você quer ver um exemplo? Pega louvores de 20 anos atrás. Pega lá, Voz da Verdade, Asaf Borba, Ademar de Campos. Pega a Comunidade Evangélica da Zona Sul, Grupo Elo. Vai ver o louvor dessa turma. Agora pega os louvores de hoje. É só vitória, você vai ter sua bênção, o deserto vai passar, você vai receber a vitória, vai ser bênção, chuva de vitórias, profetizo a bênção, olha a vitória, vai vir a bênção, a vitória e a bênção, parte 2, prosperando, parte 3, com bênção e vitória no deserto, e os inimigos você vai rir, e é isso. Não tem mais ele é o Senhor, não tem mais ele exaltado, não tem mais só para te adorar, não tem mais a ele a glória, não tem mais porque dele, por ele, para ele são todas. Não tem, isso é o meio gospel de hoje, egocêntrico, hedonismo, ser humano no meio. Por isso que ele fala: nós trazemos em nosso corpo a morte, ainda que eu não faça o que eu quero, ainda que eu não aconteça o que eu quero, ainda que eu não satisfaça os meus desejos, ainda que eu não satisfaça as minhas vontades. O que interessa é que Deus seja reconhecido, o que interessa é que Deus seja engrandecido, interessa que Ele fale, interessa que Ele me use, interessa é que a vida dele passe por mim. É isso que interessa. Aí o cara vai na igreja e não consegue ficar porque ele não aguenta não fornicar com a namorada. Aí a menina vai na igreja e não consegue ficar porque ela está carente demais, ela precisa de um namorado, Jesus não é o suficiente para ela. Aí o cara vai na igreja, só que ele não consegue ficar sem encher a cara dele de cerveja, ele é preso na maldita cerveja. Não consegue, por quê? Porque não tem morte, não tem dor, não tem negar a si mesmo. Quando Jesus multiplicava pães, vinham 6.000 pessoas. Olha a pregação lá, João capítulo 6. Quando Jesus foi multiplicar pão, ele tinha 6.000 pessoas ouvindo ele. Quando ele falou sobre negar a si mesmo, ficaram 11. Tá um calor do cão aqui. 6.000 pessoas foram atrás de bênção. 11 pessoas foram atrás do negar a si mesmo. É isso que eu estou falando. De maneira que enquanto em nós opera a morte, em vós opera a vida. Querido, quando você faz alguma coisa por alguém, quando você tem uma atitude de amor por alguém, no seu momento de descanso, no seu momento que você está cansado, você vai e faz, você está morrendo para a pessoa ter vida. Você está entendendo qual foi o sentimento de Jesus, que sendo na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se a si mesmo. Jesus, sendo Deus, permitiu que o matassem. Você sabia que Jesus não foi morto? É um absurdo falar que Jesus foi morto. Jesus se deu para a morte. Está lá em João capítulo 10. Ele fala assim: a minha vida ninguém pode tirar. Sou eu que a dou, mas depois pego de volta. Eu não tenho como não ser fã dele. Por isso que em mim opera a morte, para que em vocês opere a vida. Era isso que eu queria falar hoje. Quando você morre para obedecer, quando você morre para servir, a vida de Deus resplandece em você. Gente amada, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Amo vocês. Foi um prazer estar com vocês hoje. E outro dia a gente termina esse capítulo 4 de 2 Coríntios, que é maravilhoso.
Perdão as minhas grosserias, tá? Mas enfim, é a verdade. Amo vocês. Tchau. Deus abençoe.